e os olhos do cego se abriu. Aleluia. Sabe o que é um olho de um cego? Gente, fecha teu olho por um momento e tenta imaginar a vida sem enxergar nada. Você não vê as cores, você não sabe que cor, se você nasceu cego, você não sabe que cor é o céu, você não sabe que cor são as pessoas que conversam com você, você não sabe o que é uma cor amarela, o que é uma cor verde, o que é uma cor azul, você não tem, a vida não tem cores para você, é só preto ou branco, provavelmente. Então você deve imaginar a alegria. Eu vi em um culto uma mulher americana, ela estava na África participando de uma cruzada de milagres. Na hora que o homem de Deus passou e colocou a mão na cabeça dela, nos olhos dela, ela começou a gritar: a quem sim, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. A alegria daquela mulher, ela pulava, ela se expressava com as mãos e ela gritava: eu posso ver. Porque ela estava vendo as cores, ela via as cores, as pessoas, o rosto das pessoas, ela via tudo que ela não podia ver antes. Então é maravilhoso, quando Jesus, aquele cego disse: eu quero ver, ele não tinha dúvida, ele podia ter outra enfermidade, vai que ele tinha lá gota, vai que ele tinha um problema no coração, vai que ele tinha, sei lá, joelho dolorido, mas ele falou: eu quero é ver, para mim se eu ver, eu já estou feliz da vida. Jesus falou: então veja. Aleluia, o que é que você quer de Jesus? Jesus pode fazer, não importa se é antigo, não importa se já faz muito tempo que você está sofrendo, Ele pode. Amém. Não importa se é crônico, isso vai desaparecer. Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas olha, no meio de toda aquela bênção, gente, eu vou falar uma coisa para você. Você pode participar de um culto cheio de vitória, cheio de bênção, cheio da palavra, cheio de louvor, cheio da unção. Mas vai ter alguém que, ali dentro do culto que vai dizer: não vi nada, não senti nada. Porque tem gente que é assim. Não tinha uns judeus lá que, olha só, o que você faria se um dos nossos cultos aqui entrasse um cego e os olhos dele fossem abertos? Um paralítico, ele pulasse aqui, pulasse, tinha que tirar as cadeiras do lugar para ele não se estrupiar aí. O que você faria? Mandaria ele parar? Maria junto com ele. Apareceu lá um religioso e falou bem assim: você falou para Jesus: você não pode curar hoje, porque hoje é sábado. Eles não se alegraram. Religioso é assim, religioso não se alegra com a vitória dos outros, mas os filhos de Deus se alegram. Aleluia. Aleluia. Mas o religioso fica com dor de cotovelo quando vê que Deus respondeu a oração do outro. Então aquele religioso fica com dor de cotovelo. Mas o filho de Deus se alegra, fala: rapaz, Deus é bom, Deus existe, Deus respondeu a oração, o homem está andando. Não, aqueles religiosos falam assim: não pode curar dia de hoje, hoje é sábado, está escrito na lei de Moisés que o homem não pode fazer nada no sábado. Jesus já tinha falado para ele que Jesus é Senhor do sábado, mas eles não acreditaram nisso. Mesmo que via tamanhos milagres acontecendo através das mãos de Jesus, era cego enxergando, era coxo e paralítico andando, era morto sendo ressuscitado, era endemoniado sendo liberto, era pessoas que sofriam de epilepsia por demônios, sendo Jesus expulsando os demônios e a pessoa epiléptica levantando totalmente curada. Eles viram tudo isso. Amém. Mas eles estavam, o foco deles não era o poder de Deus, não era que ali estava um profeta de Deus, o próprio Deus na terra. O negócio deles era as suas regras, os mandamentos de Moisés. E olha que o próprio Moisés testificou de Jesus. Moisés falou: vai se levantar um profeta maior do que eu, se referindo a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque Moisés foi usado por Deus para abrir o mar vermelho. Moisés foi usado por Deus para fazer grandes coisas. Mas Moisés nunca abriu o olho de um cego. Moisés nunca levantou um paralítico. Moisés nunca ressuscitou um morto. Moisés não fez esses tipos de milagres. Mas estava aqui alguém maior do que Moisés. Alguém que o próprio Moisés testificou e os olhos daquele povo estavam fechados. Quando ele curou aquele coxo, a preocupação deles era que era sábado. E aquele milagre não poderia ter sido feito em um sábado. Meu irmão e minha irmã, vai perguntar a uma pessoa que está sofrendo de uma dor excruciante,
dia e noite, vivendo de talvez tomando morfina, ou talvez a morfina já nem adianta mais. Vai perguntar a ela se ela pode esperar o sábado passar e o domingo chegar para receber o milagre dela. Ela vai gritar chorando, pedindo misericórdia, que não espere o sábado passar. Deus não quer que você espere o hoje passar. O milagre dele é hoje. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não está preso lá no passado, nem tampouco está preso aqui no presente. Ele é ontem, hoje e eternamente. Pare de sofrer, pare de ficar achando que você merece isso. Tem pessoas que acham que merecem o sofrimento que estão vivendo e dizem, eu estou pagando pelos meus pecados, eu estou sofrendo isso porque eu mereço. Mas olha, a Bíblia diz que Jesus Cristo subiu naquela cruz para fazer uma coisa, pagar o preço do nosso pecado. Quando eu e você crê nesse Jesus que subiu naquela cruz, nesse Jesus que pagou o preço, nesse Jesus que cancelou o escrito de dívida que era contra nós, quando nós cremos nele, não precisamos pensar assim, que eu estou pagando o preço dos meus pecados. Não, ele já foi pago. Não foi pago com prata, não foi pago com ouro, foi pago com o sangue precioso do Cordeiro. E hoje você pode ficar de pé na presença dele e dizer, Senhor, eu creio e eu preciso hoje do teu milagre, Senhor. E você vai ver esse milagre entrar na sua vida com a força que é preciso para arrancar desde a raiz esse mal, essa doença, essa enfermidade, esse infortúnio no lar, na família, nas finanças. Ele é poderoso, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! 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 Agora lá em João 5, dá uma salva de palmas para Jesus. Lá em João 5,14. Aleluia! Jesus chega para 5,14. Jesus chega para aquele homem. Jesus chega para aquele homem, depois Jesus encontrou no templo, já estava andando, já não estava mais lá naquele tanque. Olha, quando você recebe uma bênção de Deus, você tem que estar no templo. Aleluia. Aleluia! Eu fico doente com crente, que diz que é crente, que diz que crê em Deus, mas só vive dentro de casa. Olha aí, Jesus o encontrou aonde? No templo. No templo. E aí Jesus disse, olha, esse que já está em são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. No caso desse homem, né, por essa palavra de Jesus, nós cremos que a doença dele proveio de algum pecado que ele fez. Olha só, um homem casado vai e procura uma mulher fora do casamento, pega uma doença venérea. Essa doença é proveniente do quê? Do pecado. Do seu pecado. Se ele ficasse dentro de casa com sua mulher, ele não ia pegar essa doença. Sim ou não? Então existem doenças que vêm porque a pessoa peca. Transgride aquilo que agrada a Deus e acaba pagando um preço alto. Né? Então, existem outras doenças que é porque a pessoa se descuida do seu corpo. Né? Eu estava, por curiosidade, não é? Deus mandou os corvos levar para Elias comida 2 vezes ao dia. E eu fiquei curioso se aquilo era uma situação específica, não é? Ou qual era o costume de Israel. Né? E fiquei também curioso para saber quem foi que inventou esse negócio de 3 refeições por dia ou 5 refeições por dia, e nos horários do café da manhã, e meio-dia, 10 horas. E à noite. Então eu fui lá dar uma pesquisada, e na minha pesquisa descobri que antes da época industrial, não só os hebreus, mas os gregos e os romanos e muitos povos medievais comiam 2 vezes por dia somente. Interessante. Comia 2 vezes por dia. Mas não era essa comidinha fraca que a pessoa pega hoje, toma um café com um pãozinho francês ou com uns biscoitinhos e vai trabalhar. Não era isso não. As comidas dele é diferente. Né? Os cafés da manhã deles era com coalhada, era com um tipo de iogurte, né? Era com cereais, era com, não cereais industrializados, né? Era com frutas secas, enfim, não vou me lembrar tudo aqui agora da pesquisa.
Mas os judeus eram assim, eles acordavam e iam trabalhar. Lá pelas 10 horas ou 11 horas, eles faziam a primeira refeição importante do dia, porque antes ele comia algumas frutas secas só para dar energia para trabalhar. Lá para as 10, 11 horas, eles iam tomar aquele café. Mas não é café. Janta. Eles iam comer, né? O café daquela época. E ficava forte. E só ia comer de novo 8 horas. 6 horas da tarde. Aí era janta com aqueles ensopados que eles faziam naquela época. Com lentilhas, com um monte de coisa. Grão de bico. Né? E aqueles pães dele, e aqueles negócios todos. E aí só ia comer no outro dia 10 horas. Era assim. E os que trabalhavam em trabalho mais pesado, então entre aquela refeição das 10 até as 6 da tarde, eles levavam figos, pasta de figo, aquelas coisas, né? Tâmaras, aqueles negócios secos, para dar energia se eles sentissem que ia faltando energia. Então hoje em dia, muitas pessoas estão doentes por comer demais, você acredita nisso? Por comer demais. O corpo está inflamado, um corpo inflamado é um corpo cheio de dor. Existem vários tipos de problemas que vêm, né, por comer demais, refluxo, um monte de coisa. A pessoa fica atrás de cura, Jesus cura, mas daqui a pouco está de novo, voltou a enfermidade, Jesus não me curou. Não, criatura, Jesus te curou, mas tu continuou com o mesmo hábito, volta tudo de novo. A gente tem que mudar os nossos hábitos, de pior para melhor, sim ou não? Sim. Amém? Amém. Então, nós temos que cuidar, a pessoa é só açúcar para dentro, refrigerante para dentro, doce para dentro, tudo quanto é coisa. E olha, eu digo para você, eu sei que não é fácil não, só Jesus para ajudar. Porque eu mesmo gosto de doce. Gosto de doce, gosto de açúcar, entendeu? Mas eu vejo cada dia mais o quanto aquilo faz mal para o corpo. E cada dia mais eu vou deixando. Não sou mais como antes. Não estou ainda onde quero. Mas quanto mais eu vejo que fica melhor, mais energia, mais tudo, mas eu me animo. Tem a questão do sono também, a pessoa às vezes compromete muito o sono. Rapaz, tem gente que vai dormir com seu companheiro, mas não é o esposo não, é aqui, ó. Nem a esposa. É o seu companheiro aqui, ó. Aquela luz ali, tira o sono da pessoa, a pessoa fica ali, vou ficar aqui até o sono chegar. Não vai chegar, porque aquela luz vai tirar o teu sono. Então, no caso dele aqui, foi o pecado. No caso de muitos outros, é pecado também, mas é o pecado de não se cuidar bem. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém. Quando eu vou seguir nesses princípios, eu vou andando em saúde. Eu não vou precisar ficar sendo curado todo dia. Deus não quer que a gente precise de cura todo dia. Deus quer que a gente ande em saúde. Amém. Aleluia. É o plano, é o propósito dele. Glória a Deus. Aleluia. Então aquele povo comia, não era assim. Aí como é que entrou a comida de 3 vezes? Quando chegou a indústria. Então a pessoa tinha um horário para entrar no trabalho. Vinha meio-dia, eles davam uma folga para descansar. Então as pessoas eram aconselhadas a comer. E quando voltava para casa à noite, então tomava café para trabalhar, almoçar. E depois, mais para frente, a indústria, né? As empresas começaram a fazer propaganda de que você precisa de comer de 3 em 3 horas, que é 5 vezes por dia, né? Mas eles estavam pensando neles, né? Que aí você vai mais para o supermercado, vai fazer mais compra, etc, etc. Mas a saúde vai indo pro beleléu, tanta comida, e mais comida processada. Então, nós precisamos estar atentos e ter uma mente que raciocina e pergunta: como começou isso? Quem foi que inventou a quantidade de refeição e os horários dela? Quem foi que fez isso? Nós temos que ter uma mente pensante e não ficar fazendo as coisas por fazer, né? Como certa mulher uma vez, o marido ela cortava a carne, ela cortava um pedaço de uma carne, e toda vez ela deixava um outro fora. Aí um dia o marido perguntou: por que você faz assim? Ele falou: não sei, eu vi minha mãe, eu cresci vendo minha mãe fazer assim. Esse final de semana a gente vai lá para a casa de sua mãe, então vamos perguntar para ela. Aí chegou em casa e falou: ô mãe, por que a senhora sempre corta um pedaço da carne e deixa outra assim? Aí ela falou assim: não, minha mãe fazia assim, sua avó, porque a panela, aí a bisavó ainda é viva. Vamos perguntar para a nossa bisavó: por que a senhora fazia isso, cortava a carne e deixava um pedaço fora? Porque minha panela era pequena. Então, às vezes a gente faz as coisas e não sabe a razão daquilo, o porquê daquilo, não é? Nós temos que ter cuidado no que diz respeito à nossa saúde, né?
temos que dormir o que é necessário, temos que nos alimentar de forma saudável, entendeu? E aí a gente vai mantendo a saúde, ficando cheio de energia, cheio de graça, aleluia, aleluia. Mas pastor, eu não fiz isso a minha vida toda, e agora eu estou assim, pronto, ninguém está aqui para te condenar não. O homem estava há 38 anos doente, mas Jesus chegou e curou. Glória a Deus. Jesus não lançou na cara dele, Jesus não falou, tá vendo, você está assim por causa disso ou daquilo. Jesus não ficou criticando ele, Jesus só queria saber uma coisa: esse coração tem fé, esse coração tem esperança. E Jesus falou, e eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia e tenho poder. E além de ter poder, eu tenho outra coisa, eu quero fazer isso na vida dele. Vamos ficar de pé nesse momento? Aleluia.